Meus caros, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rocici Polatti, está aqui o meu nome, tá? E eu estou aqui em nome da equipe de professores do Cálculo Unificado. Estou aqui para dar as boas-vindas em nome deles, tá? Então, antes de mais nada, quero dar aqui os parabéns a todos vocês que conseguiram vencer essa etapa, que é entrar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Não sei se vocês sabem, mas a UFRJ é a maior e também a melhor Universidade Federal do Brasil. Então, por esse motivo, vocês estão duplamente de parabéns. Ok? Esta aula de hoje que eu estou gravando aqui, eu estou chamando de aula motivacional. Tá? Por quê? Na realidade, a gente não vai entrar na matéria, nos tópicos específicos do curso. Isso vai ser feito em cada turma dos professores, né? Em cada uma das turmas que vocês estão inscritos. Mas a ideia aqui, como o próprio nome diz, é apresentar algumas histórias, alguns fatos em que a matemática foi decisiva para resolver um determinado problema. Tá? Ou pelo menos para entender o que ocorreu com o problema. Em alguns casos, para resolver a questão, em outros casos, para entender. Tá? Ok? Então, o plano dessa aula é o seguinte, nosso compromisso. Aqui eu vou falar um trechinho de um discurso que eu costumo fazer na minha turma, no primeiro dia de aula para a minha turma. Tá? Então, eu acho que são coisas importantes que vocês devem estar atentos. A segunda parte, que eu estou chamando de estrutura do curso, são algumas pequenas informações, muito rapidamente eu vou apresentar para vocês. A parte principal é esse item aqui, ó. Por que precisamos do cálculo? Tá? Na realidade, a motivação desse tópico é que muitos alunos perguntam, né, quando você está apresentando um determinado tema, uma técnica, algumas equações, e os alunos perguntam, professor, para que serve isso? Onde é que eu vou usar isso? Tá? E mesmo que não perguntem, normalmente passa pela cabeça, né? Já aconteceu comigo quando eu era estudante. Onde é que eu vou usar isso? Para que serve esse negócio? Então, a ideia é apresentar, então, fatos e histórias onde a matemática justamente foi a decisiva para resolver o problema. Tá? E vamos terminar com esse último tópico aqui, que são os conceitos fundamentais do cálculo diferencial e integral. O cálculo 1 é a primeira parte dessa matéria, cálculo diferencial e integral. Tá? Depois, no segundo semestre, vocês fazem o cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Ok? Então, mas o nome do curso, a gente fala cálculo 1, mas é cálculo diferencial e integral. Ok? Então vamos lá, o primeiro tópico, nosso compromisso. Vou ler aqui o ponto central do meu discurso, né, que eu faço para os alunos. Da nossa parte, faremos o melhor para que vocês tenham uma boa formação em matemática e esperamos que possam corresponder dando o máximo de si. Lembrem-se que é a sociedade como um todo que está pagando os seus estudos. Tá? Então, é bom ter sempre em mente que o que está parecendo que é de graça para vocês, na realidade, não é de graça, porque está sendo pago pelos impostos de toda a população. Né? Todos os cidadãos, com os seus impostos, estão pagando os nossos salários e os custos de vocês. Tá? Então, isso aumenta o nosso compromisso. No nosso caso, professor, de fazer o melhor possível, e no caso de vocês, também o melhor possível. Ou seja, vocês dão o máximo possível para aprender o máximo possível. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, acho que é importante ter isso em mente. Ok? Segundo tópico, informações sobre o curso. Eu não vou me estender muito, mas só para avisar que vocês têm muitas informações nesta página aqui, ó, nesse link aqui. Ó. É a página oficial do curso de Cálculo 1. Lá vocês têm uma seção de avisos, que é importante que vocês consultem com frequência, porque lá tem informações de horários, informações sobre data da prova, às vezes tem que mudar uma data por causa de algum problema, e aí a gente informa lá, vocês têm que estar sempre atentos a isso. Tá? Além do espaço chamado AVA, também, que é um espaço, uma página, né? Mas é organizado pela universidade,
e aí, enquanto que essa página do cálculo 1 é específico do Instituto de Matemática. Ok? Bom, tem uma coisa que eu acho que não está lá, mas que eu acho que é importante que vocês saibam, que é o que a gente chama de duplo diploma. Vocês sabem, ou talvez não tenham conhecimento, mas um aluno não pode estar inscrito em 2 cursos diferentes na universidade. Então, se você passou para engenharia, você não pode cursar medicina e engenharia, né? Não pode fazer física e matemática, não pode. O curso, né? Mas há um acordo entre a engenharia e a matemática, que a gente chama de duplo diploma, que consiste no seguinte: você é um aluno de engenharia, está cursando as suas matérias lá para se formar. E aí você gosta de matemática, então há a possibilidade de você complementar as matérias da matemática que não foram dadas na engenharia, completar e tirar o diploma de matemática também, tá? Então você não está inscrito em matemática, mas você está num acordo, numa coisa que foi feita em consenso com a engenharia, e vocês poderem obter também o diploma de matemática juntamente, né? Se vocês conseguirem fazer todos os 2, vocês teriam ao mesmo tempo. Se for depois de concluir a engenharia fazer mais alguma coisa, aí vocês podem em seguida ter o diploma de matemático também. Eu acho super importante, tá? E é uma possibilidade que os alunos se interessam. Ok? Bom, então vamos para a parte principal do curso, que é o título aqui, Por que precisamos do cálculo, tá? O plano aqui é tratar 3 casos, tá? Eu poderia incluir muitos outros, mas para não ficar muito longo, a aula não ficar muito longa, eu incluí esses 3 tópicos aqui, ó. O primeiro é sobre o colapso da ponte de Tacoma. Tem uma história super interessante, tá? E é claro que nesse caso aqui se refere à engenharia civil, né? Mas a matemática foi preponderante para entender o que estava acontecendo que fez com que a ponte desabasse. O segundo tópico, eu acho até mais interessante, porque mostra onde a matemática foi essencial para mostrar, confirmar que certas pinturas eram, na realidade, falsificações desse cara aqui, ó, Van Meegeren. Mas tem uma história super interessante por trás. E a matemática foi decisiva para confirmar que eram falsificações, tá? O terceiro ponto é sobre fusão nuclear controlada, tá? E aqui digamos, foi feito, né, já incluí isso nos anos anteriores, a pedido dos alunos de engenharia nuclear. A engenharia nuclear é um curso mais recente da escola de engenharia, da escola politécnica, tá? E aí a pedido dos alunos, eu comecei a falar um pouquinho, né, sobre as experiências, as tentativas de fazer a fusão nuclear controlada. E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. E é motivacional no sentido geral, mas especificamente para os alunos da engenharia nuclear. Ok? Então vamos lá. Vamos começar com o colapso da ponte de Tacoma. Bom, está aqui, ó. Esta é a ponte de Tacoma. Tá? É uma ponte pêncil. Significa que ela é mantida, presa por cabos de aço, tá? Então tem aqui esses cabos principais aqui, presos nessa coluna, e tem uma série de cabinhos aqui, ó, que não são cabinhos, né, são cabos grandes, que sustentam a pista da ponte, tá? O filme que eu vou passar, e vou contando a história enquanto isso, vocês podem repetir, podem rever no YouTube, nesse link que está aqui. Esse mesmo link está lá na descrição desse vídeo, tá? Vocês podem depois ver com mais calma, ok? Então, enquanto vai passando o filme, vão aparecendo os títulos das partes do filminho, tá? Tem 5, tá em inglês, por isso que eu botei aqui em português. O primeiro, logo que abre, é o vendaval faz a ponte balançar. Então está mostrando a ponte balançando por conta de um vento forte, tá? Depois aparece lá um carro deixado na pista. Carro solitário deixado no vão. O motorista se mandou, deixou o carro lá, tá? E é interessante porque ele deixou o carro lá, apavorado, e esqueceu o cachorrinho de estimação dele dentro do carro. Terceiro ponto é o momento em que começa a ruptura, né? A ponte dá uns estalos e começa a arrebentar.
Tá? E enquanto ela continua fazendo isso, tem um professor que arrisca a vida, porque ele tinha certeza que a ponte não ia desabar, ele arrisca a vida para procurar pegar o cachorrinho que ficou preso lá. Então o título é Professor arrisca a vida por cachorro em carro. É o cachorrinho que ficou preso. Na realidade ele não pega o cachorrinho, ele não consegue pegar o cachorrinho, porque ele percebeu e fugiu em tempo o colapso total. Tá? Então, eu vou mostrar o vídeo e vou contando então a história de um trechinho de um texto que eu preparei para vocês. Então, primeira parte é isso aí, ó. Ok? Então vocês estão vendo aqui a ponte que está balançando bastante, né? É a ponte balançando bastante. Dá para perceber bem. Aí agora com um zoom, né? Vocês veem como é que ela... Imagina, uma pista de concreto, porque os cabos de aço que sustentam a pista de concreto, tá? Tem cimento e tem muito ferro também. E ela está oscilando como se fosse borracha, né? Olha só. Isso é importante também pelo seguinte, porque todo material tem uma certa capacidade, todo não, mas muitos materiais têm uma capacidade de elasticidade. O aço é muito elástico, ele dobra bastante, tá? Então, aí aqui já dá para aparecer mais ou menos, lá tem um carrinho lá na ponta, lá longe, lá em cima, justamente na parte que está oscilando mais, ok? Então eu vou ler aqui para vocês, enquanto o filme está passando. No dia 1 de julho de 1940, a ponte Tacoma Bridge foi concluída e aberta ao público. Após a sua inauguração, ela começou a apresentar oscilações e por isso foi imediatamente apelidada de Gertrude Galopante, traduzido em inglês, tá? Por estranho que pareça, esse comportamento bizarro provocou um tremendo aumento do tráfego. Pessoas viajavam por centenas de quilômetros de distância só para se divertir, dirigindo sobre a ponte galopante. Por vários meses, ela proporcionou um próspero e bem-sucedido negócio. E, à medida que o tempo ia passando, as autoridades responsáveis ficavam cada vez mais confiantes na sua segurança, a tal ponto que planejavam cancelar a apólice de seguro. Tá? Agora lá no filme dá para ver bem o carro lá. Ó. Aí está o professor. A partir das 7 horas da manhã do dia 7 de novembro de 1940, a ponte começou a oscilar persistentemente por 3 horas seguidas. Partes da pista moviam-se para cima e para baixo periodicamente, com oscilações que ultrapassavam os 3 pés de altura. Por volta das 10 horas da manhã, algo pareceu estalar e a ponte começou a oscilar fortemente. Rapidamente, as oscilações ficaram tão fortes que as extremidades da pista subiam e desciam mais de 28 pés. Às 10h30, a ponte começou a quebrar e, finalmente, às 11h10 da manhã, ela caiu. Felizmente, um único carro ficara sobre a pista no momento do desastre. Ele pertencia ao repórter de um jornal que, assustado, o abandonou com o seu cachorro de estimação, quando a ponte começou a se retorcer violentamente. Aí, ó. Aí vocês podem ver, ó, violentamente. Tá? O repórter conseguiu se safar, todo rasgado e sangrando, por ter rastejado e engatinhado, agarrado ao meio-fio da ponte. Seu cão caiu juntamente com o carro e foi a única vítima do desastre. Tá? Então, como vocês podem ver, lá está o carro, ó. Ok? E tem um professor que foi, o professor foi lá. Aí o colapso total. Tá aí, desabou tudo. Crash. Ah? Caiu. Caiu. O professor achava que nunca ia cair, mas caiu tudo. Ok? Então eu vou interromper aqui, depois vocês podem ver o restante do filme. Tá? Então é isso. E agora a pergunta que vem é o seguinte: o que fez com que essa ponte caísse? Qual foi o fenômeno? Bom, todo mundo pensa que foi um fenômeno, né, o vento fazendo a ponte balançar, né, e as amplitudes foram aumentando e a ponte não resistiu e arrebentou e quebrou toda, tá? Ok? Bom,
aqui onde é que eu vou falar aqui para vocês. Então, bom, mas aí acontece o seguinte, o fenômeno físico que estaria por trás disso seria o fenômeno de ressonância, que vocês devem ter visto isso no colégio, e vão estudar isso com certeza no curso de física e também na matemática, tá? Só que primeira vez que eu vi isso, e várias pessoas também já me falaram assim, que seria um vento de vai e vem, cuja frequência combinava mais ou menos com a frequência específica do material, da ponte, né, dos ferros, e fez com que a ponte entrasse em ressonância e desabasse. Na realidade foi um fenômeno de ressonância, mas não foi desse jeito. Por quê? Não foi um vento oscilante. O vento era constante, na mesma direção sempre. Então, se o vento estava sempre empurrando a ponte para o mesmo lado, por que ela oscilou e desabou? Tá? Então, para a gente ver isso, eu vou mostrar para vocês uma simulação numérica que mostra o fenômeno que faz com que a ponte oscilasse desse jeito. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá. Vocês estão vendo aqui esse filminho aí, ó. Aquele ponto branco representa um anteparo, né? Um obstáculo em que o ar ou a água ou um fluido qualquer vai passar. Quando a água, um fluido qualquer, passa por um obstáculo, ele forma turbilhões assim atrás. Essas ondinhas que estão aparecendo aí são turbilhões, tá? E essas turbilhões são fenômenos periódicos, ou seja, elas saem sempre bem parecidas uma com a outra no final. E esse movimento vai e volta, né? Deixa eu botar aqui com a mão rapidinho. Então, esse movimento de fazer assim, né? Em cima ali, ó, faz isso, se vocês observarem bem em cima do fenômeno aqui, ó, você tem ali uma parte verde e uma parte lilás, né? Então, a parte verde e a parte lilás é que está fazendo com uma certa frequência fazendo esse movimento. Então, esse fenômeno, eu vou ler aqui para vocês, ó. O colapso da ponte Tacoma se deve a um fenômeno aerodinâmico conhecido como stall flutter. Em português seria tenda vibrante. Uma bandeira, por exemplo, no vento, o vento soprando, a bandeira faz isso, né? Então esse é o tal do stall flutter. Isto pode ser explicado muito sucintamente da seguinte maneira. Se um obstáculo for colocado no fluxo de ar ou de um líquido, um turbilhão poderá se produzir atrás do obstáculo, com os vórtices se formando com uma dada periodicidade que depende da forma e da dimensão da estrutura, tá? Do tal obstáculo, assim como da velocidade do fluido. Tá? Os vórtices se formam alternadamente de cada lado do obstáculo, produzindo uma força perpendicular à direção do fluxo e de uma certa magnitude lá que tem uma forma. Tá bom? Então, é isso. Você tem esse movimento assim, né? É o vento que está passando e vai fazendo aquela verdinho e azulzinho, né? Porque ele vai fazendo assim, esse tal, e aí se isso tiver em ressonância, então você já vê o que aconteceu. Então, a simulação numérica, que é esse stall flutter que está aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aí é que entra a matemática. Por quê? Porque para você fazer uma simulação no computador ou para você explicar que uma determinada força do vento com a estrutura que você está construindo, tá, são sujeitas a esses fenômenos. E se você não calcular direitinho, não fizer uma matemática mais correta, com os modelos correspondentes, o que vai acontecer? Pode entrar em ressonância e a ponte cai. E foi isso que aconteceu com essa ponte. Tá? Ok. Então, esse trechinho de texto que eu li para vocês, vai estar disponível para vocês baixarem e lerem num arquivo PDF que eu estou chamando de complemento Zoom. Tá? Então lá tem uma pequena parte que eu li para vocês, tem lá, e tem mais, digamos, links e mais informações que vocês podem ver, tá? pelo Google. Tá bom? Mas e aí? Onde é que entra a matemática? Então, a matemática entra no seguinte. Eu não vou entrar em detalhes, mas essa fórmula que está aqui, ó, ela é chamada de equação de Navier-Stokes. É a equação básica de fluidos
né, de fluidos com viscosidade. O ar, a água, tá? Um fluido perfeito é só o hélio, né? Enfim, água, ar, esse mel, qualquer desses fluidos, né? Elas têm uma certa viscosidade que é representada por esse Mi aqui. Ó. Mas o que eu quero chamar a atenção não é de discutir essa fórmula, que isso aqui estaria muito longe do início do curso, tá? Mas olhar para essa expressão que está aqui, ó. Ou, mais especificamente, para essa outra que está aqui, ó, tá? Essa expressão aqui faz parte do estudo do cálculo, que vocês logo vão aprender e vão entender o significado disso, tá? Então, essa fórmula aqui é muito complicada, essa equação aqui é muito complicada, tá? Vocês só vão ter contato com ela num curso, final de curso, talvez, ou mais certamente num curso de pós-graduação. Mas essa aqui, que também é uma equação que descreve oscilação, tá? Oscilação de uma mola, por exemplo, né? Oscilação de uma mola assim, ou de uma coisa que faz isso, enfim. Essa oscilação, dependendo do valor numérico dessas constantes que estão aqui, ó, a massa, esse alfa aqui, e o ômega, que é a força oscilante, tá? Então esse y aqui que mede uma certa amplitude, né? O y grande ou pequeno? Se for pequeno está oscilando assim, se for grande está oscilando assim. Então essa expressão aqui é um modelo matemático que descreve oscilações, tá? E dependendo dos valores m, alfa e ômega, ômega é a frequência de oscilação, tá? Aqui, ó, função trigonométrica que vocês devem ter visto. E vamos estudar muito isso aqui no cálculo, tá? As funções cosseno. Então, dependendo desses valores aqui, esse fenômeno oscilante, né, representado por essa amplitude, pode entrar em ressonância e fica muito grande e explode tudo. Tá? Então a matemática vai descrevendo todos esses fenômenos. Ok? Então é fundamental para descrever por que as coisas rompem, por que as coisas quebram, né? Tudo oscilando, né? Ok, então vamos para a segunda parte da pergunta, por que precisamos do cálculo? Aí eu vou falar então sobre as falsificações de Van Meegeren. Tem uma história super interessante, e a matemática nesse caso é até bem mais simples de explicar, tá? Então, essa história aqui se baseia, o protagonista dessa história é esse pintor aqui, ó, Jan Vermeer. É um dos mais importantes pintores da Holanda, tá? Ele viveu de 1632 a 1675, né? Século XVII. Então, esse cara aqui, o Rembrandt, são os pintores mais famosos da Holanda. Pintores clássicos, né? Muito bem. Mas não é deles que a gente vai falar. Na realidade, a gente vai falar de pinturas do Vermeer. E uma das mais conhecidas é esse aqui, ó, essa pintura aqui, que tem o nome do quadro é Moça do Brinco de Pérola. Tá? Tem um filme que fala da vida do Jan Vermeer, que tem fala da vida dele, problemas lá de dinheiro, é um filme biográfico dele, mas fala principalmente no momento em que ele pintou esse quadro aqui. É um filme muito bom, deve estar disponível, não sei se na Netflix ou nos streamings que tem por aí, né? E é um filme que vale a pena ver, muito bom. Tá? Ok. Mas, na realidade, a história que eu vou contar para vocês se baseia mais nesse quadro aqui. Ó. Então eu vou ler um trechinho de um texto que vai estar disponível para vocês também, para vocês entenderem qual era o problema. O problema é o seguinte: após a libertação da Bélgica durante a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma caça às pessoas que haviam colaborado com os nazistas, e nessas buscas descobriram nos registros de uma firma que vendera várias obras de arte para os alemães. Tá? Descobriram o quê? O nome de um banqueiro que tinha intermediado a venda do seguinte quadro: Woman Taken in Adultery. Então eles descobriram, né? Descobriram que esse quadro tinha sido vendido. E esse quadro era do famoso pintor holandês Jan Vermeer, que esse é o pintor que a gente está falando, tá? Aí o pessoal foi em cima do banqueiro e o banqueiro afirmou que havia agido em nome do pintor holandês Van Meegeren, que é o cara que a gente vai começar a falar aqui, ó.
Ó, Van Meegeren. Então, o banqueiro que vendeu o quadro para os alemães falou, olha, não tem nada com isso. Eu tô vendendo em nome desse outro pintor. O banqueiro, por sua vez, afirmou que havia agido em nome... Sim, isso eu já li, né? Assim, no dia 29 de maio de 1945, Van Meegeren foi preso e acusado de colaborar com o inimigo. Na realidade, é uma traição. Ele estava vendendo patrimônio do país. Então, ele não pode fazer isso, né? Não é dele. Tá? Então, ele foi acusado de um crime da pátria, né? Ok. Em 12 de julho de 1945, Van Meegeren surpreendeu o mundo anunciando da sua prisão que nunca vendera o tal quadro, né? Esse Woman Taken in Adultery. Ele falou que não tinha vendido. Para o alemão Goering. E que este quadro, assim como o famoso e belíssimo Disciples at esse aqui, ó. Christ at Amos, eu botei discípulo, Christ at Amos. Além de outras 4 supostas obras de Vermeer e outras mais, teriam sido pintadas por ele mesmo, sendo, portanto, falsificações. Então, o que acontece? Ele seria preso por traição à pátria, ele mofaria na cadeia. Agora, se ele prova que na realidade, os quadros não eram do pintor, foi ele que pintou, e botou o nome do famoso para poder vender mais caro, aí ele pegaria uma pena menor, tá? Então, embora ninguém realmente tivesse levado a sério as afirmações de Van Meegeren, publicações especializadas e especialistas do mundo todo desafiaram-no a provar suas afirmações. Para isso, Van Meegeren iniciou uma falsificação do quadro Jesus Amongst the Doctors. Quer dizer, Jesus entre os doutores. Para provar aos céticos que, de fato, ele era um bom falsificador de obras de Vermeer. O quadro estava quase pronto quando Van Meegeren soube que o mandado de prisão por falsificação teria sido substituído pelo de colaborador. Ele falou, pô, os caras disseram, não, está colaborando. Assim, ele se recusou a terminar a falsificação para evitar que os investigadores revelassem os seus segredos na técnica de envelhecimento das pinturas. Então, para resolver esta polêmica, um júri formado por renomados físicos, químicos e historiadores de arte foi indicado para investigar a questão. Ok? Então eu não vou ler o resto, eu vou deixar para vocês lerem. Bom, e aí o que aconteceu é o seguinte, vários dos quadros que estavam à venda, que ele disse que eram falsificações, foi mostrado por esses especialistas que eram realmente falsificações, exceto esse aqui. Esse aqui, os especialistas disseram, não, essa pintura é tão perfeita, está tão no estilo, a luminosidade, as cores, esse quadro tem que ser do Vermeer, não pode ser uma falsificação. E aí, aqui entra a matemática. Então, o que eles fizeram? Começaram a analisar um modelo de decaimento, de desintegração radioativa. Por quê? Porque as tintas antigas, elas usavam chumbo, né? Por exemplo, o branco levava um chumbo. E o chumbo sempre tem um certo grau de... depende, né? Um certo grau, naquela região, né, que eles tiravam para fazer a tinta, um certo grau de radioatividade. E aí, medindo esse decaimento radioativo, eles provaram que não podia ser do século XVII, era recente. Por isso que está aqui, ó, esse quadro é de 1937. Isso foi provado matematicamente. Então, era uma falsificação. Ok? Então, isso que eu li para vocês está no Complementos 2. Vocês podem ler a história toda. Eu li só um pedacinho, tá? Depois conta aqui tudo, o que aconteceu com ele. Então, toda uma história que vocês podem ler. Ok? Muito bem. E a matemática? Onde é que ela entra? Como eu falei para vocês, é o decaimento radioativo. Tem vários fenômenos em que a fórmula é muito simples. Esse símbolo que eu chamei a atenção para vocês lá atrás, lembra? Aparece uma fração. Essa fórmula aqui, ela é uma equação. Esse N aqui, digamos, mede a quantidade de chumbo, por exemplo. Chumbo radioativo, né? Tá? Então mede essa equação, esse tipo de equação a gente vai aprender a resolver em cálculo 1. É muito simples, tá? Mas ela tem uma quantidade enorme de fenômenos que pode ser descrito por essa equação. Ok?
Então, com isso aqui, com essa matemática aqui, bom, e mais alguns dados, né? Tem dados importantes de medições, etc., que foram feitos para poder usar nesse modelo. Por causa desse lambda aqui, ó, essa constante lambda, a variável aqui é n, então ficou provado que era realmente uma falsificação. Então eu deixo para vocês verem aí a história, ok? Finalmente, fusão nuclear, ok? Fiz fusão nuclear, muito bem. A fusão nuclear controlada. Bom, vocês sabem que em vários países do mundo, né, e o Brasil também em particular, lá em Angra dos Reis, tem lá um reator de fissão nuclear, ou seja, um reator, né, que usa o fenômeno de fissão nuclear, ou seja, um átomo de urânio, por exemplo, se quebra em dois pedaços de elementos diferentes e libera energia. Essa energia faz com que ferva a água mexe a turbina transforma em eletricidade e pronto, a gente tem a energia elétrica vindo da fissão nuclear. Só que a fissão nuclear tem um problema. Se houver algum defeito, algum problema, ela é altamente perigosa, né? Ela contamina tudo de radioatividade. E aí, bom, é um problemaço, ok? Então, qual era a ideia? A ideia, então, era, usando ainda a coisa do nuclear, né? A ideia era, em vez de usar fissão nuclear, usar fusão nuclear. Fusão é o fenômeno contrário. Você pega dois átomos de hidrogênio e funde num de hélio, tá? Isso é muito mais difícil de fazer. Mas se você consegue fazer, você tem uma fusão que libera muito mais energia do que a fissão. E, além disso, não tem radioatividade. Então, se você consegue produzir uma usina, por exemplo, que consiga fazer a fusão controlada, que não exploda, né? Não pode explodir. Então, você tem com muito menos material, muito mais energia e sempre risco de contaminar o ambiente. Ok? Muito bem. Tem uma máquina que se chama tokamak, que foi uma das iniciativas para se tentar fazer isso, a mais promissora. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui do que acontece com essa máquina. Aqui é um esquema, isso aqui é um desenho. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver fotografias dessas máquinas, por dentro, assim, por dentro. Vocês vão ver que aqui tem todo um monte de equipamentos, né? Bobinas e não sei o quê, e tem um miolo aqui, a vácuo aqui no meio. Isso aqui é um anel por dentro, é um toro, né? Um anel, tipo uma câmara de ar, onde vai ficar o plasma. Então, o termo tokamak é uma transliteração de um acrônimo das palavras russas que em português significam câmara toroidal e bobinas magnéticas. Então, em russo, juntando lá as sílabas, vai dar tokamak. E denomina um reator experimental de fusão nuclear criado nos anos 50 pelos físicos soviéticos Igor Evgeniev, não sei o que, e Andrei Sakharov. Ok? Eles fizeram essa máquina, bolaram essa máquina a partir de uma ideia original de Oleg Lavrentiev. Ok? Dentre os dispositivos usados para tentar realizar fusão termonuclear, que a longo prazo poderá ser usada como fonte inesgotável de energia limpa, o tokamak é o mais promissor. Ele é basicamente um imenso eletroímã que possui no seu interior uma câmara de vácuo, na qual o anel de plasma fica confinado por um intenso campo magnético toroidal. Tá? Então eu fiz um esquema aqui, eu fiz um desenho que está lá no meu livro, que é como é que funciona mais ou menos. Então você tem aqui, por exemplo, aqui em vermelho está sendo representado o plasma. Tá? E você faz correr energia, campos elétricos aqui, e aqui campos magnéticos, e eles se interagem. Tá? E isso vai fazendo com que o plasma, né, que é um gás ionizado, ele vai se comprimindo e vai esquentando, se comprimindo e esquentando. Mas por que precisa comprimir? Porque com a temperatura de 10.000 graus Celsius, por exemplo, que é onde se chega nesse negócio, eles não podem encostar na parede, derrete qualquer coisa, né? 10.000 graus Celsius, ou até mais do que isso, né? Muita temperatura, vai derreter a parede da máquina, vai derreter tudo. Então, eles têm que arranjar uma maneira de, ao mesmo tempo que vai esquentando, vai se confinando, e fica muito quente. A ideia é essa, tá? Então, é um negócio experimental.
Ainda não produz energia elétrica, mas se conseguir controlar direitinho isso, pode ser uma grande fonte. Então, o desafio dos alunos de engenharia nuclear é, por exemplo, estudar essas coisas. Eu não vou botar as equações que descrevem esse fenômeno, porque se chamam equações magnetohidrodinâmica. Parecido com aquela... Parecido não. Mais complicada que aquela Navier-Stokes que eu falei anteriormente, lá dos fluidos, tá? Então eu não vou botar que ela é muito grande, mas vocês vão... nesse texto que eu estou disponibilizando para vocês, aqui, ó, complementos 3, tem algumas informações, por exemplo, aonde é que tem essas máquinas, né? Ok? Muito bem, então, a gente não vai explorar muito, porque aqui é bem mais complicado, né? Mas fica como motivação, principalmente o pessoal da nuclear aí, ó. Ok, e os conceitos fundamentais do cálculo? Vou falar muito rapidamente aqui para vocês, ó. Eu botei alguns símbolos aqui, ó, e aqui já apareceu um lá, ó. Esse aqui, lembra aquela... Aparecia uma equação? Vou voltar aqui rapidamente, ó. Aqui, ó. E lá da ponte também tinha uma expressãozinha desse tipo envolvendo outras coisas, né? Pois então, aqui, esse negócio aqui se chama derivada. Esse símbolo aqui representa um conceito importante do cálculo chamado derivada. Esse outro símbolo aqui que a gente não usou nas aplicações que eu mostrei para vocês, são chamadas de integrais, tá? O cálculo 1 todo é baseado em várias fórmulas e aplicações desses conceitos, ok? Cada um deles é, na realidade, um caso específico de uma coisa que a gente começa o curso de cálculo colocando, né? Depois de revisar coisas do ensino médio, a gente vai fazer uma revisão rápida, vai introduzir esse símbolo aqui e o que ele significa, tá? Isso aqui é uma fórmula que significa um processo, né, de aproximação, etc., chamado de limite. Então, entendendo e sabendo calcular limites, a gente chega nas derivadas dessas funções f de x aqui, ó. Então a gente vai ter que estudar funções, o que significa funções, estudar aquelas funções seno, cosseno, exponencial, blá blá blá, né, e saber como é que calcula essas coisas para essas funções. Uma vez tendo isso, a gente tem milhões de aplicações. Eu já botei aqui, ó, infinitos. Por quê? Porque são milhões de aplicações com o que a gente já conhece, já sabe, fora as que virão, né, com novos problemas. Ok? Então, o curso todo se baseia em entender o que é isso, saber calcular essas coisas para funções, né, e isso aqui também, e fazer as aplicações disso em problemas. Tá? É isso o curso. Ok? Bom, os dois protagonistas... Os dois protagonistas do cálculo são esses dois fulanos aqui, ó. Esse aqui todo mundo já ouviu falar, Isaac Newton, um gênio dos gênios, né? Um dos gênios. Ele fez muita coisa no cálculo, tem um livro importantíssimo, né, que é o Principia de Newton, né? E esse outro aqui, que talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, que é o Leibniz. O que eles têm em comum? Na realidade, o processo de limite é uma coisa muito mais antiga, mas essas coisas que a gente viu, aquelas fórmulas que a gente viu lá, aparecem dois conceitos, né? Esse e esse, que aparentemente são coisas totalmente diferentes. Mas, na realidade, os dois provaram que, no fundo, estão relacionados. E o que faz essa relação entre eles, a gente vai estudar isso no cálculo 1, é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Quando a gente divide a matemática em partes, né? Então, por exemplo, a aritmética, que trabalha com números e tal, tem o teorema fundamental da aritmética, que é aquele teorema que fala dos números primos, né? Que qualquer número inteiro ele pode ser decomposto como um produto de números primos. Isso é fundamental. Então tem o teorema fundamental da aritmética. Depois você tem o teorema fundamental da álgebra. O que é isso? Quando você tem uma equação algébrica, né, quer dizer, um polinômio igual a um número, e você quer calcular as raízes, você tem que ter certeza que tem raízes. Então, a gente vai falar isso em cálculo também, tem o teorema fundamental da álgebra, que diz que toda equação algébrica tem, a equação do grau 3 tem 3 raízes, 4 raízes, 5 raízes. Claro que tem que entrar com números complexos, mas, então, esse é o teorema fundamental da álgebra.
E aí tem o teorema fundamental da geometria e o teorema fundamental do cálculo, que a gente vai estudar no curso. Tá bom? Então é isso, gente. Então, obrigado aí pela presença. Veremos-nos nas aulas. Ok? Um grande abraço a todos. E então até a próxima.